Existe um tipo de sofrimento silencioso que raramente chama a atenção. Ele não grita, não pede ajuda de forma explícita e quase nunca aparece em crises visíveis. Pelo contrário, ele se esconde atrás de sorrisos, respostas prontas e da famosa frase "está tudo bem". A psicologia das pessoas que fingem estar bem o tempo todo revela um funcionamento interno complexo, muitas vezes marcado por medo, condicionamento emocional e uma profunda dificuldade de se permitir ser humano diante dos outros. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que demonstrar dor não é seguro. Em alguns ambientes familiares, chorar era visto como exagero, reclamar era interpretado como fraqueza e expressar tristeza era algo rapidamente invalidado. Crescer em um contexto assim ensina uma lição perigosa, a de que sentimentos desconfortáveis precisam ser escondidos para que o amor, o respeito ou a aceitação não sejam ameaçados. Aos poucos, a criança aprende que ser forte não é sentir menos, mas esconder melhor. Na vida adulta, esse aprendizado se transforma em um padrão automático. A pessoa não decide conscientemente fingir que está bem, ela simplesmente faz. Quando alguém pergunta como ela está, a resposta sai antes mesmo de ser pensada. Tudo bem, sempre tudo bem. Mesmo quando por dentro existe um cansaço profundo, uma angústia constante ou uma sensação de vazio que não sabe explicar. Fingir estar bem se torna uma forma de sobrevivência emocional. A psicologia mostra que esse comportamento está fortemente ligado ao medo de ser um peso para os outros. Muitas dessas pessoas carregam a crença de que seus problemas são incômodos, exagerados ou desinteressantes. Elas acreditam que falar sobre o que sentem afastaria as pessoas, geraria rejeição ou faria com que fossem vistas como fracas. Então, escolhem o silêncio emocional, mesmo que ele doa. Existe também o medo de perder o controle da própria imagem. Para quem finge estar bem o tempo todo, manter uma aparência de equilíbrio é quase uma identidade. Ela se vê como a pessoa forte, a que aguenta, a que resolve, a que não desmorona. Mostrar fragilidade significaria quebrar essa imagem. Junto com ela, perder o papel que acredita precisar desempenhar para continuar sendo valorizada. Outro ponto central é a dificuldade de reconhecer as próprias emoções. Algumas pessoas fingem estar bem porque realmente não sabem nomear o que sentem. Elas aprenderam a se desconectar tanto do próprio mundo emocional que confundem anestesia com estabilidade. Não estão bem, mas também não sabem dizer exatamente o que está errado. Apenas seguem funcionando, dia após dia, como se isso fosse normal. Esse funcionamento costuma ser reforçado socialmente. A sociedade valoriza produtividade, positividade constante e controle emocional. Pessoas que aparentam estar sempre bem são elogiadas, admiradas e usadas como exemplo. Poucos perguntam se aquilo é real. Poucos oferecem espaço para que essa máscara caia. Assim, o fingimento é recompensado, enquanto a vulnerabilidade é ignorada ou desconfortável para quem observa. Com o tempo, essa desconexão emocional cobra um preço. O corpo começa a falar o que a boca não diz. Surgem sintomas físicos sem causa aparente, um cansaço que não passa, uma irritação constante ou uma sensação de vazio que acompanha até os momentos que deveriam ser felizes. A pessoa ri, conversa, trabalha e se relaciona, mas sente que algo está faltando, como se estivesse vivendo pela metade. A psicologia entende que fingir estar bem não é mentira no sentido moral. É uma estratégia adaptativa. Foi a forma que aquela pessoa encontrou para lidar com ambientes que não ofereciam segurança emocional. O problema surge quando essa estratégia, que um dia protegeu, começa a aprisionar. Quando a pessoa não consegue mais baixar a guarda, nem mesmo quando está sozinha ou com alguém de confiança. Existe ainda um medo profundo de acessar a própria dor. Algumas pessoas acreditam que, se pararem de fingir, tudo desmorona, como se admitir que não estão bem fosse abrir uma porta que não conseguirão fechar. Então seguem empurrando sentimentos para baixo, adiando o enfrentamento emocional, mantendo a aparência de normalidade, enquanto por dentro o peso só aumenta. Fingir estar bem o tempo todo também pode estar ligado à culpa. Culpa por ter sentimentos negativos quando, teoricamente, a vida está estável. Culpa por sentir tristeza sem um motivo claro. Culpa por não corresponder à expectativa de gratidão constante. Isso faz com que a pessoa invalide a própria dor e se obrigue a parecer bem, mesmo quando não está. Esse padrão cria uma desconexão interna profunda.
A pessoa começa a viver mais para atender expectativas externas do que para respeitar suas próprias necessidades emocionais. Ela se adapta, se molda e se silencia. E quanto mais tempo passa fingindo, mais difícil se torna identificar o que realmente sente. O fingimento deixa de ser uma escolha e se transforma em identidade. Entender essa psicologia não é sobre julgamento, é sobre compreensão. Pessoas que fingem estar bem o tempo todo não são frias, falsas ou indiferentes. Na maioria das vezes, são pessoas sensíveis, profundas e emocionalmente sobrecarregadas. Elas apenas aprenderam que mostrar isso não era seguro, e é justamente esse padrão que começa a impactar de forma silenciosa todas as áreas da vida, especialmente os relacionamentos e a saúde emocional. Quando alguém finge estar bem o tempo todo, o impacto não se limita ao mundo interno. Ele se espalha para os relacionamentos, para a forma como essa pessoa se conecta com os outros e para a maneira como ela se sente pertencente ou não aos vínculos que constrói. À primeira vista, essas pessoas parecem sociáveis, resolvidas e emocionalmente estáveis. Mas, com o tempo, algo nas relações começa a soar vazio ou distante. Relacionamentos profundos exigem troca emocional. Eles se constroem quando duas pessoas conseguem compartilhar não apenas conquistas, mas também fragilidades. Quem finge estar bem constantemente bloqueia esse fluxo, não porque não queira se conectar, mas porque não sabe como permitir que o outro veja suas partes mais vulneráveis. O resultado é uma proximidade aparente, mas uma intimidade emocional rasa. Muitos parceiros, amigos ou familiares sentem que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que. Existe uma sensação de que aquela pessoa nunca precisa de nada, nunca se abre, nunca pede ajuda. No início, isso pode ser interpretado como força ou independência, mas com o tempo, gera distância. As pessoas se sentem excluídas do mundo interno daquele que nunca mostra dor. Esse padrão também cria um desequilíbrio nos vínculos. Quem finge estar bem costuma assumir o papel de apoio, conselheiro ou pilar emocional. Escuta, acolhe, ajuda, mas raramente se permite receber. Isso pode gerar relações unilaterais, onde a pessoa está sempre disponível para os outros, mas ninguém realmente a conhece por completo. Isso alimenta uma solidão profunda, mesmo estando cercada de pessoas. O custo emocional desse comportamento é alto. Manter uma máscara constante exige vigilância interna. A pessoa precisa controlar expressões, palavras, reações e até pensamentos. Não pode deixar escapar fraqueza. Não pode demonstrar cansaço. Não pode admitir que não está dando conta. Esse esforço contínuo gera exaustão emocional e mental. Com o tempo, essa exaustão pode se manifestar como ansiedade, irritabilidade ou um sentimento constante de estar sobrecarregado. Pequenas frustrações ganham um peso desproporcional. A pessoa se sente cansada de tudo, mas não sabe explicar por quê. Afinal, teoricamente, está tudo bem. Pelo menos é isso que ela diz para os outros e para si mesma. Existe também o risco do colapso emocional tardio. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas se acumulam. E quando não encontram espaço para serem expressas de forma saudável, acabam saindo de maneira desorganizada. Pode ser uma crise inesperada, um afastamento repentino, um esgotamento profundo ou até sintomas físicos que obrigam a pessoa a parar. Outro efeito comum é a dificuldade de pedir ajuda. Quem finge estar bem constrói uma imagem de autossuficiência. Pedir apoio parece contradizer tudo aquilo que construiu. Surge a ideia de que agora não pode mais recuar, que precisa sustentar a imagem que criou. Isso faz com que a pessoa enfrente problemas sérios sozinha, mesmo tendo pessoas dispostas a ajudar. Esse comportamento também afeta a relação consigo mesmo. Ao negar constantemente as próprias emoções, a pessoa aprende a se ignorar. Ela perde a sensibilidade para perceber seus limites, suas necessidades e seus desejos reais. Vive no automático, cumprindo expectativas, mas desconectada de si. Isso pode gerar uma sensação de vazio existencial difícil de nomear. Muitos se perguntam por que se sentem sozinhos mesmo tendo amigos, por que se sentem cansados mesmo sem grandes problemas aparentes, por que sentem uma tristeza silenciosa que não passa. A resposta, muitas vezes, está nesse hábito de fingir estar bem. Um hábito que impede o contato verdadeiro com o outro e, principalmente, consigo mesmo. Romper esse padrão não é simples. Ele oferece uma falsa sensação de controle e proteção.
mas também cobra um preço alto demais. Reconhecer esse custo é um passo fundamental para qualquer mudança. Se você percebe que esse comportamento aparece na sua vida, talvez este seja um bom momento para refletir sobre o quanto você tem se permitido ser verdadeiro nas suas relações. Pequenos movimentos de autenticidade já podem transformar muita coisa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, continue acompanhando, porque no próximo bloco vamos falar sobre como quebrar essa máscara e construir uma relação mais honesta com as próprias emoções. E se você sente que esse tema toca algo pessoal, vale a pena se inscrever, seguir ou acompanhar mais conteúdos como este. Às vezes, ouvir aquilo que ninguém disse antes pode ser o início de uma mudança silenciosa, mas profunda. Chega um momento em que fingir estar bem deixa de ser uma escolha inconsciente e passa a ser um peso insustentável. A máscara começa a apertar. O sorriso automático já não convence nem a própria pessoa. Surge um cansaço existencial, uma sensação de estar vivendo em desacordo com quem realmente é. Esse é o ponto em que a psicologia entende que algo precisa mudar. Romper com esse padrão começa pela permissão interna, permissão para sentir, permissão para não estar bem o tempo todo. Muitas pessoas acreditam que admitir fragilidade é perder força, quando na verdade é o contrário. Reconhecer limites é um ato de maturidade emocional. É entender que sentir dor não diminui ninguém, apenas torna humano. O primeiro passo costuma ser interno e silencioso. É parar de mentir para si mesmo. É admitir que algo não vai bem, mesmo que ainda não saiba exatamente o quê. Esse reconhecimento já cria um pequeno espaço de alívio. Porque, pela primeira vez, a pessoa não está tentando se convencer de algo que não sente. Aprender a nomear emoções é uma parte essencial desse processo. Muitas pessoas que fingem estar bem não sabem identificar o que sentem, porque passaram anos evitando esse contato. Tristeza, frustração, medo, solidão e cansaço emocional são sentimentos legítimos. Eles não precisam ser resolvidos imediatamente, precisam primeiro ser reconhecidos. Outro ponto importante é escolher com quem se abrir. Vulnerabilidade não significa se expor para qualquer pessoa. Significa encontrar espaços seguros onde seja possível baixar a guarda, sem medo de julgamento. Pode ser um amigo, um familiar ou um profissional. O importante é experimentar, aos poucos, a sensação de ser aceito mesmo quando não se está bem. É comum sentir culpa no início. Culpa por falar sobre si. Culpa por parecer fraco. Culpa por ocupar espaço emocional. Essa culpa faz parte do processo de desconstrução de crenças antigas. Com o tempo, a pessoa percebe que se abrir não afasta quem realmente importa. Pelo contrário, aproxima. A construção de uma vida emocional mais autêntica também envolve aprender a respeitar limites. Dizer não quando necessário. Admitir cansaço. Pedir ajuda. Esses gestos simples são revolucionários para quem passou a vida fingindo força. Eles ensinam ao corpo e à mente que não é preciso estar sempre em alerta. Outro aspecto fundamental é o autocuidado emocional. Não como algo superficial, mas como um compromisso real consigo mesmo. Isso pode envolver terapia, escrita, momentos de silêncio ou qualquer prática que ajude a pessoa a se reconectar com o que sente. O objetivo não é eliminar emoções difíceis, mas aprender a atravessá-las com mais consciência. É importante entender que esse processo não é linear. Haverá dias em que a máscara parece voltar automaticamente. Isso não significa fracasso. Significa hábito. Hábito leva tempo para ser transformado. O que muda é a consciência. Aos poucos, a pessoa passa a perceber quando está fingindo e pode escolher agir diferente. Com o tempo, algo profundo acontece. A pessoa começa a sentir mais. E sentir mais inclui alegria, leveza e conexão genuína. Ao parar de bloquear emoções difíceis, ela também desbloqueia emoções boas. A vida ganha mais cor, mais verdade e mais presença. Relacionamentos se tornam mais profundos. Conversas ficam mais reais. A solidão diminui, não porque há mais pessoas, mas porque há mais autenticidade. A pessoa passa a se sentir vista, não pela imagem que construiu, mas por quem realmente é. Fingir estar bem o tempo todo é uma armadura que um dia protegeu. Mas nenhuma armadura foi feita para ser usada para sempre. Chega um momento em que tirá-la não é fraqueza, é sobrevivência emocional. Se este vídeo te ajudou a enxergar algo que estava escondido, leve isso com você.
permita-se ouvir, se sentir e se respeitar. A vida não exige perfeição emocional. Ela pede presença, verdade e coragem para ser quem se é, mesmo quando não está tudo bem.